do verso 33 e até o final desse capítulo. Mateus 21, 33. Já voltamos? Muito bem. Você que está em casa, nós estamos juntos fazendo a exposição das parábolas de Jesus. Essa já é a nossa 15ª reflexão. E esse texto, o qual nós vamos meditar hoje, ele engloba duas parábolas. É um texto só, mas com duas parábolas entrelaçadas, vamos dizer assim. E nós vamos meditar um pouco a respeito dessas duas parábolas. Diz assim o texto, Mateus 21, 33 a seguir. Se você puder ficar em pé, acompanhe de pé. Se você não puder, fica sentado mesmo. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número. Os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Senhor, nós estamos mais esta vez diante de Ti, diante do Teu trono majestoso, não porque tenhamos direito ou mérito para isso, mas, ó Deus, pelo vivo e novo caminho aberto pelo sangue de Cristo, nosso Salvador, nós nos apresentamos diante do Senhor com confiança, porque sabemos que somos aceitos diante de Ti por causa dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Deus, com temor e tremor, nós te suplicamos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que o nosso coração tenha, ó Deus bendito, capacidade para absorver aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite, que a nossa mente tenha capacidade, Senhor, de compreender, e que o nosso espírito e a nossa alma tenham a disposição, ó Deus, de colocar em prática aquilo que Tu queres falar conosco. Dá-nos a graça, dá-nos, ó Deus amado, o Teu favor nessa noite. Precisamos do Senhor. Não nos deixe sair daqui, Pai, da mesma forma como entramos. Confronta-nos, conforta-nos, consola-nos pelo Teu amor e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Sentados. Essa semana foi uma semana conturbada no que diz respeito à igreja do Senhor Jesus. Não quero entrar no mérito da questão e nem fazer julgamentos. Nós tivemos pastores sendo acusados de homicídio essa semana, tivemos pastores sendo presos, acusados de corrupção essa semana. A igreja do Senhor Jesus enfrentou momentos difíceis, em que escândalos, assim como sempre acontece, mas essa semana aconteceu de forma mais assintosa, mais abrupta, mais violenta, vamos dizer
dizer assim. A igreja do Senhor sendo envolvida em escândalos. Eu não quero proferir julgamento de se as pessoas que foram presas devem ou não devem, né, são culpados ou inocentes. Não quero ir por esse lado, mas nos chama a atenção o fato do nome da igreja de Jesus Cristo estar nas páginas policiais, não é? Em pleno século 21. E a gente fica pensando, por que essas coisas acontecem? Por que fatos como esse vêm à tona, não é? De que a igreja tenha que enfrentar esse tipo de acusação ainda. Mas uma pergunta que é muito importante que nós façamos para não só compreendermos esse tipo de coisa, mas nos precavermos para que coisas semelhantes, não assassinato, corrupção, mas coisas do nosso dia a dia que às vezes nos passam despercebidas, porque são menos escandalosas, vamos dizer assim, mas que estão também nos descredenciando como igreja do Senhor Jesus, é a pergunta de o que significa ser cristão. É importante que nesses momentos nós façamos uma pergunta a nós mesmos, nos perguntemos: por que sou cristão? Se você tivesse que responder sinceramente para você nesse momento, por que você é cristão? Qual é a finalidade de ser cristão? O que significa ser cristão? Por que eu estou nessa? Por que eu faço parte desse povo? Nós sabemos que essa palavra apareceu a primeira vez sendo usada em referência aos membros da Igreja de Jesus Cristo lá em Antioquia, quando a Igreja do Senhor começou a crescer, e lá pela primeira vez os discípulos de Jesus, lembrando sempre que quem foi chamado de cristão pela primeira vez foram discípulos de Jesus, foram chamados de cristãos. E esse nome não era bonito, não era um elogio, muito menos uma classificação especial, mas era um termo pejorativo, porque no original do grego a palavra cristão significa cristinho, ela está no diminutivo e não no aumentativo, e era como que uma chacota, uma zombaria. Estava conversando com alguns irmãos hoje à tarde até sobre esse assunto. Então, ser chamado de cristão, naquele momento em que a igreja começou a ser chamada assim, foi uma forma pejorativa que o mundo usou para se referir aos discípulos de Jesus. Hoje, ser chamado de cristão, para nós, principalmente brasileiros, que moramos num país de maioria cristã, não é? Se formos considerar todas as vertentes que podem ser consideradas confissões cristãs de fé, nosso país é um país predominantemente cristão. Então, para nós, nós podemos falar livremente que somos cristãos, e em alguns casos falamos até com certo orgulho, não é? Principalmente cristãos evangélicos, porque hoje ser evangélico está na moda, né? Nós fomos muito perseguidos por sermos evangélicos, mas hoje está um pouco na moda. Mas nem sempre nós temos a compreensão do que significa ser cristão. O que é ser cristão? Por que eu sou cristão? Meus amigos me apresentaram numa comunidade em que eu consegui fazer outros amigos, e é legal estar aqui, tenho amizade com as pessoas, e aqui a gente se ajuda, e é um ambiente bacana, e por isso eu frequento aqui. Sou cristão porque meus pais me trouxeram desde criança, e eu acostumei a estar aqui. É a igreja que eu conheço, é a religião que eu conheço desde sempre. Sou cristão porque não conheço outra religião, não sei como funciona o islamismo, não sei como funciona o hinduísmo, e também não estou a fim de ir atrás disso, não quero conhecer. Eu já tenho essa religião e essa base, é aqui mesmo que eu vou ficar. Por que eu sou cristão? Qual é o motivo? Se a gente tiver que responder, qual é o motivo pelo qual eu sou cristão de fato? Talvez nós não tenhamos uma resposta bíblica para isso, ou uma resposta satisfatória, mas lendo essas parábolas, meditando um pouco sobre elas, nós vamos tentar responder essa pergunta hoje. Nosso objetivo é que ao final dessa exposição, desse texto, nós consigamos responder com clareza essa pergunta: por que eu sou cristão?
Esse texto, ele trata de um assunto bastante importante, porque nas palavras do ministério de Jesus havia uma insistência muito grande. Jesus ele estava muito preocupado em chamar a atenção do povo de Deus e não dos demais povos, para o fato de que eles existiam para um propósito específico determinado por Deus. O ministério de Jesus, irmãos, ele foi todo direcionado para o povo de Israel. O povo de Israel era a igreja da época. A igreja cristã ainda não havia nascido. Jesus ele não veio pregar o evangelho para gregos, para bárbaros. Jesus não veio pregar o evangelho para os europeus da época. Jesus veio trazer o evangelho para os judeus, para a igreja. E é muito interessante nós notarmos que quando a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia praticamente toda, ela trata de uma maneira de Deus tratando com o seu próprio povo. As profecias de Isaías, de Jeremias, quem está fazendo a leitura anual da Bíblia, nós estamos no livro de Jeremias, amém? Quem está lendo Jeremias aí? Muito bem. Quanta gente, não? Parabéns. Nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias. E quando, através do profeta Jeremias, do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, dos profetas menores, do profeta Daniel, sempre quando Deus vem tratar com as pessoas, não é com gente de fora que Deus está falando, mas Deus está falando com a igreja, é o povo de Israel. Então o juízo é para o seu próprio povo, o castigo é para o seu próprio povo, o arrependimento, quem é chamado a arrependimento é o povo de Deus. Então a Bíblia ela não diz respeito a outros povos, mas ela diz respeito ao povo de Deus. Não é? Que no início e no tempo de Jesus ainda se tratava da nação de Israel, e com a vinda do Pentecoste a porta do Evangelho foi aberta aos gentios, e agora o Israel de Deus é a igreja. Nós somos o Israel de Deus. Então é importante nós olharmos para esse texto sabendo que o ministério de Jesus era para o povo de Deus. O chamado ao arrependimento, a conversão, a mudança de atitude era para o povo de Deus. Jesus não estava chamando ainda os gentios aqui ao arrependimento, estava chamando o seu próprio povo, amém? Então é muito claro nós entendermos isso, que tudo que a Escritura diz, principalmente as palavras de Jesus, elas estavam direcionadas ao seu próprio povo. E nós precisamos entender isso, que os judeus foram chamados a partir de Abraão, depois dos patriarcas, e depois da saída do Egito se tornaram uma nação. Nós vemos lá em Isaías capítulo 5, verso 7, que eles foram chamados por um propósito específico, e o profeta Isaías escreveu dizendo: a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Dá para colocar esse versículo lá para mim? E aí depois eu posso deixar a Bíblia aberta, vamos citar de outros textos. Enquanto não abre aí, vamos seguindo aqui. Então, essas palavras de Jesus, nas parábolas, no Sermão do Monte, e em todos os momentos em que ele trazia alguma lição ao povo, ele estava tratando era com o povo de Deus. E tinha um propósito específico determinado por esse Deus, mas não estava cumprindo esse propósito. Ao invés de obedecer ao propósito que Deus havia estabelecido para eles, eles estavam insistindo em permanecer em uma desobediência hipócrita, porque a religiosidade dele, a piedade deles era só de aparência, e estava trazendo condenação, não só para si, mas também para aqueles que o seguiam. E agora o tempo do juízo estava chegando para eles, havia chegado para eles. Então, coloca para mim lá, Isaías 5, 7. Isaías capítulo 5, verso 7. Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias, e esperou que exercesse juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, e eis aqui clamor. Então Deus esperava que a nação de Israel fosse um povo particular, um povo escolhido para manifestar a glória de Deus, mas eles não estavam fazendo isso. Pelo contrário, ao contrário disso, eles estavam mantendo ou permanecendo hipocritamente em desobediência à palavra do Senhor, ou seja, de uma aparência de piedade,
mas as suas obras e o seu coração negavam isso. E se nós olharmos para a vida da igreja do Senhor hoje em dia, a gente vê muito disso também. A igreja do Senhor Jesus deveria apresentar o caráter, a essência, o poder, a majestade de Deus no mundo, mas ao invés disso, às vezes apresenta apenas uma religiosidade vazia, e que por trás dessa aparência, dessas manifestações, nós não conseguimos encontrar a essência e o caráter de Cristo, que é o Senhor da igreja. Então nós queremos, nessa exposição que vamos fazer a respeito dessas parábolas, eu gostaria que vocês tivessem a sua Bíblia aberta para acompanharmos juntos. Nós vamos olhar para essa parábola, mas fazendo sempre colocando os nossos olhos, como sempre uma observação da nação de Israel, da igreja de Cristo, da nossa igreja local e de nós mesmos. Então eu quero que você reflita comigo nesse texto que nós vamos expor sobre o que Deus esperava de Israel, da igreja, da nossa igreja local e de mim como cristão. E nós vamos entender um pouco por que nós somos cristãos e o que significa ser cristãos com base nessas parábolas. Porque o juízo de Deus, o tempo do juízo de Deus havia chegado para os judeus. E o tempo do juízo de Deus também está próximo para a sua igreja, para o seu próprio povo. O tempo do juízo de Deus também está chegando para o mundo como um todo. E é preciso que nós estejamos preparados para que esse juízo não venha sobre nós de forma que sejamos achados condenados diante disso. Diante desse julgamento de Deus sobre nós, sobre o seu próprio povo, nós precisamos estar atentos, porque ele é iminente. Vai chegar uma hora que Deus vai colocar a sua igreja à prova, e é importante que nós estejamos preparados. Amém? Então, o tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui é quando o juízo de Deus cai sobre o seu próprio povo. Então hoje nós não vamos tratar do juízo de Deus sobre aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Se você ainda não conhece o Evangelho, saiba que você tem que conhecer Jesus Cristo, você tem que entregar a sua vida a Cristo, tem que se arrepender dos seus pecados e fazer parte da igreja de Jesus, para que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, você possa subir aos céus. Mas se você já faz parte desse povo, se você um dia já ouviu a mensagem do Evangelho, já se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu Salvador, entregou a sua vida a Cristo, saiba que para você também haverá um juízo. E é sobre esse juízo que nós vamos falar, sobre como nós, ou por que nós às vezes somos achados insuficientes quando o juízo de Deus cai sobre nós. Então o juízo de Deus, ele cai contra ou sobre o seu próprio povo, primeiramente, de acordo com o texto que nós lemos, quando o povo de Deus ignora a sua graciosa provisão. Nós vemos no versículo 33, na parte A do versículo, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, que um certo dono de terras acompanhe aí na Bíblia sua. Um homem dono de terras plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar e edificou uma torre. Ou seja, nós estamos olhando para um cenário em que um homem dono de terras, um homem rico, que não precisava de muita coisa mais para viver, ele já tinha uma certa condição financeira, uma certa condição econômica, mas ele resolve plantar uma vinha, ele resolve cercar essa vinha, ele resolve construir lagares nessa vinha, e ele resolve também fazer uma torre nessa vinha. Ou seja, olhando para o que isso significa, nós vemos que aquele homem, ele prepara o ambiente, ele provê aquela vinha de segurança, colocando uma cerca e uma torre, e ele provê também os equipamentos. O lagar era necessário para que, quando as uvas estivessem maduras, elas pudessem ir para o lagar e assim produzir o vinho. O lagar era feito de duas construções redondas, uma um pouco mais alta que a outra. Numa se colocava as uvas, e ao serem pisadas, o suco da uva escorria para o outro tanque, e assim era produzindo vinho. Então o que Jesus está dizendo aqui para nós é que o juízo de Deus estava vindo sobre o seu próprio povo,
chamou para o seu maravilhoso reino. Por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Ele provê toda a segurança, Ele é o nosso guarda. Ele provê todo o ambiente, a vinha está aí para nós trabalharmos. Ele provê todos os equipamentos, ou seja, assim como em Israel, assim como a igreja do Senhor Jesus, assim como essa igreja local, e assim como eu, todos nós temos que saber que Deus graciosamente nos chamou para o seu reino, e nós não podemos ignorar isso. E é graciosamente, porque o fato de sermos participantes da igreja do Senhor Jesus é a absoluta manifestação da graça dele, porque Ele não precisa de nós. Deus não precisava de Israel para estabelecer o seu reino. Deus não precisa da igreja para estabelecer o seu reino. Deus não precisa de mim para estabelecer o seu reino. Deuteronômio capítulo 7, verso 7, se tiver condições de colocar também, coloque aí para mim. É um versículo que me chama muita atenção. Porque quando Deus está, o livro de Deuteronômio é a repetição das leis, é como se fosse uma revisão antes do povo entrar na terra prometida, e Deus chama a atenção daquele povo e diz o seguinte: olha, eu estou dando uma terra para vocês, nessa terra vocês vão comer fruto de árvores que vocês não plantaram, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vão beber água de poços que vocês não cavaram, e isso eu estou fazendo por causa da minha graça, porque tinha povo maior do que vocês, tinha gente mais importante que vocês, mas eu chamei vocês, porque eu fiz uma aliança com Abraão. Deus veio se encontrar com aquele povo, e não é porque o povo era importante. Quando eu olho para esse versículo, eu olho para a minha vida e falo assim: eu não deveria estar aqui, tem gente muito melhor que eu para estar aqui no meu lugar, e está perdido lá fora. Então, o juízo de Deus estava vindo sobre o povo de Israel, porque eles estavam ignorando a graciosa provisão de Deus para eles. Deus chamou aquele povo, Deus fez uma aliança com aquele povo, Deus protegeu aquele povo, Deus livrou aquele povo das mãos dos inimigos, Deus deu toda a condição para que eles fossem a expressão da presença de Deus na terra, e eles ignoraram. E aí então as portas do Evangelho foram abertas à igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus hoje está nas mesmas condições, ignorando a graça de Deus, e achando que ser cristão é apenas ter um status religioso e vivendo tão hipocritamente como aqueles religiosos do tempo de Jesus viviam, aqueles judeus viviam. Essa nossa igreja local precisa tomar cuidado para não cair no mesmo erro, e a minha vida também precisa estar atenta, eu preciso estar atento, porque eu corro o risco de repente, em algum momento, achar que eu sou importante, que Deus precisa de mim, e que, ai de Deus, se eu não estiver aqui para pregar todo domingo à noite, quem vai fazer isso no lugar? Então eu corro o risco de repente orar ao Senhor e começar a exigir as coisas de Deus, começar a colocar Deus contra a parede e dizer: ó Senhor, que se o Senhor não fizer o que eu quero, eu estou fora, e se eu sair daqui, como é que o Senhor vai fazer? Porque o Senhor precisa tanto de mim, então a nossa relação precisa ser assim. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para essas parábolas, eu preciso entender que se eu estou aqui, é porque a graça de Deus se manifestou na minha vida. Se essa comunidade existe, irmãos, é porque a graça de Deus preparou essa comunidade para nós. A igreja cristã existe por causa da graça de Deus. O povo de Israel foi chamado através de Abraão, pelos patriarcas, porque Deus foi gracioso. As palavras do apóstolo João, capítulo 3, o verso 16 do seu Evangelho diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos aqui por causa da graça, amém, irmãos? Segundo motivo pelo qual o juízo de Deus cai sobre o seu povo é quando esse povo ignora a sua responsabilidade. Então é quando nós ignoramos a graciosa provisão de Deus, nós somos alvo do seu juízo, e também somos alvo do juízo de Deus quando ignoramos a sua responsabilidade. Porque na parábola nós vemos que aquele homem, ele planta a vinha, ele faz a cerca, ele faz os lagares, ele edifica a torre e ele arrenda a vinha. Ele não deu a vinha, ele não emprestou a vinha, ele não abandonou a vinha, ele arrendou a vinha. Você já arrendou alguma coisa? Você já foi arrendatário de alguma coisa?
Quando você arrenda alguma coisa, num tempo determinado, você tem que fazer o quê? Pagar a renda. Então, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, Ele esperou resultados. O Senhor espera do seu povo, que esse povo dê resultados. Essa renda ela foi arrendada. O povo tinha que produzir frutos. Esse homem, ele se ausentou. Então, esses arrendatários, eles tinham que preservar o patrimônio dele. Esse homem mandou os servos para receber os frutos, ou seja, haverá um dia e um momento de prestação de contas. Então, o fato de eu e você fazermos parte do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus, e Jesus estava demonstrando muito bem isso nessa parábola aqui, que os anciãos e aqueles anciãos que Deus dá ao seu povo o privilégio de viver livremente na sua vinha, ou seja, aquele homem não colocou guardas, ele não colocou vigias, não colocou seguranças, ele entregou a vinha na mão daqueles trabalhadores e se ausentou. Ou seja, eles tinham liberdade para trabalhar, eles tinham liberdade para produzir, eles poderiam fazer o que eles precisavam fazer ali da maneira deles e do jeito deles, mas deveriam cumprir com as suas responsabilidades. Eles deveriam fazer aquela vinha produzir, eles deveriam proteger o patrimônio e eles deveriam prestar contas ao final. O povo de Israel estava sendo julgado porque se apropriaram da vinha e não fizeram ela produzir, não tinham frutos a apresentar. Irmãos, como é triste quando não temos frutos a apresentar. Eu fico imaginando com que cara eu chegaria diante de Deus, mãos vazias, quando Ele espera frutos de mim. Porque nós aprendemos, quando lemos a carta aos Gálatas, que aquele que possui o Espírito Santo produz fruto. O fruto do Espírito é longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio e assim por diante. Enquanto essas coisas não há ali. Então, assim como o dono daquela vinha entregou a vinha para aqueles trabalhadores, eles poderiam trabalhar do jeito deles, porque Deus não fica também vigiando a nossa vida e impondo situações que não têm importância. Eu e você, pelo fato de termos essa liberdade que temos em Cristo, não significa que a gente tem que dormir no ponto, não significa que a gente não tenha uma responsabilidade, pelo contrário, a responsabilidade aumenta. Quem aqui já trabalhou numa empresa que num determinado dia o patrão falou assim: olha, eu vou sair, você toma conta de tudo aí. Você se sentiu privilegiado, não se sentiu? Mas ao mesmo tempo dá medo. E se eu faço alguma coisa errada? E se acontece alguma coisa que eu não sei resolver? Aí você se sente privilegiado, você se sente valorizado. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele deixou a vinha dele nas nossas mãos. Tomem conta. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas vai ter a consumação do século. E a gente não pode viver achando que esse dia não vai chegar, porque o juízo de Deus vem. Veio para Israel e vai vir para a igreja também, e vai vir para mim, para você também, para essa igreja local virá também. E nós não podemos ser achados insuficientes. Então nós temos uma responsabilidade. Por que eu sou cristão? Porque Jesus me chamou por sua maravilhosa graça. Por que eu sou cristão? Porque eu tenho uma responsabilidade no reino de Deus. Terceira lição que nós aprendemos é que o juízo de Deus ele cai contra o seu próprio povo, não só quando ele ignora a sua graciosa provisão, não só quando ele ignora a sua responsabilidade, mas também quando se rebela contra a sua autoridade. Nós vemos no texto, nos versos 35 e 36, que assim como aqueles trabalhadores da vinha, Jesus estava demonstrando àqueles anciãos que rejeitaram os mensageiros que Deus enviou ao longo da história, era uma demonstração de rebeldia contra a sua autoridade. O texto diz que eles espancaram, eles apedrejaram e eles mataram os mensageiros que foram enviados. Ou seja, quando chegou o momento da prestação de contas,
no pátio do templo, profetas foram cerrados ao meio. Disse aos irmãos, nós estamos lendo Jeremias. Jeremias foi rejeitado, foi jogado dentro de um poço de lama, foi expulso, foi para a cadeia, porque aquele povo simplesmente estava se rebelando contra a autoridade. Jesus estava dizendo assim: vocês mataram os profetas. Jesus chegou em certa ocasião a chorar sobre a cidade de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreiros que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quis, e agora então você ficará deserto. Aquele povo se rebelou contra a autoridade de Deus, se rebelou contra as pessoas que Deus havia levantado para alertá-los a respeito do pecado, e para não abandonar o pecado, mataram os profetas. Hoje em dia nós estamos sendo alertados a todos os momentos a respeito da gravidade do pecado, a respeito do problema do pecado, a respeito da luta contra o pecado. Mas o que a gente continua vendo é que a igreja está cada vez mais envolvida com o pecado, cada vez mais complacente com o pecado. Eu estou cada vez mais me rebelando contra a autoridade de Deus, contra a palavra de Deus. Não é mais a Bíblia que tem autoridade sobre mim, a autoridade sobre mim sou eu. Eu faço aquilo que eu acho certo. O que a Bíblia diz, o que os profetas dizem, o que as pessoas que Deus coloca como liderança sobre mim para me instruir no caminho da verdade, eu rejeito e eu quero criar a minha própria verdade. Os anciãos da época de Jesus, eles tinham uma Torá, mas eles obedeciam mesmo ao Talmud, que era a lei que os homens tinham escrito. A lei de Deus tinha que ficar de lado. E a gente tem notado hoje em dia que muitas igrejas cristãs, cada uma tem o seu próprio Cristo, cada uma tem o seu próprio Deus, cada uma tem a sua própria verdade. Não existe verdade absoluta. Jesus, para muitos hoje, não é o caminho, nem a verdade, nem a vida. Mas a verdade depende daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Eu olho para a minha vida às vezes e eu vejo que nem sempre eu quero que o Senhor Jesus seja autoridade sobre mim. Às vezes eu quero dar para minhas próprias pernas. Então eu mato os profetas. Como é que eu mato os profetas? Eu simplesmente não leio. Porque matar profeta hoje não é pegar Isaías por dentro do tronco e encerrar no meio. É simplesmente não abrir o livro e não ler. Como é que eu mato o profeta Zacarias? Procura Zacarias na Bíblia. Onde é que está? Muita gente nem sabe. Uma certa feita, e isso eu tenho um pouco de culpa. Cheguei na igreja e falei assim: vamos ler Abacuque. Meu irmão falou para a mãe dela: está brincando, mas não tem isso na Bíblia não. O pastor brinca bastante. Já brinquei mais, agora brinco menos. Tem isso na Bíblia não. Assim que a gente mata o profeta, a gente simplesmente não ouve. Tem pregação, mas a gente não quer ouvir pregação. A gente passa 2, 3 horas no Facebook, mas não fica meia hora para ouvir uma mensagem. A gente tem tempo para um monte de coisa, mas para o culto, para a igreja não tem. A gente arruma tempo e tem interesse para fazer um monte de coisa, mas para a obra de Deus a gente não tem tempo, não pode, não dá. E assim a gente vai matando os profetas, assim a gente vai apedrejando os profetas, assim a gente vai maltratando os profetas, vai rejeitando a mensagem de Deus, rejeitando a autoridade de Deus, rejeitando a palavra de Deus, e aí o juízo vem. E quando o juízo chegar, não vai ter desculpa. Porque Deus mandou os seus profetas, Ele continua mandando. Deus mandou os profetas para falar com Israel. O último deles, João Batista, de quem Jesus disse que dentre os nascidos de mulher ninguém foi maior do que ele. Portanto, contudo, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Ou seja, Deus enviou os seus profetas, eles negligenciaram os profetas. Deus enviou os seus profetas ainda hoje, e muitas igrejas não estão dando ouvidos. As últimas profecias que foram proferidas na Bíblia para as igrejas estão lá no Apocalipse, 7 cartas às 7 igrejas. Nesses textos, Jesus manda uma mensagem clara para todas as igrejas. Por que João escreve sempre em número de 7? Porque 7 é um número completo, um número cheio. Então, se você escreveu 7 cartas para 7 igrejas, você disse tudo o que tinha para dizer para todas as igrejas, e todas elas terminam com a seguinte frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz
Então hoje, além dos profetas, nós temos o Espírito dizendo às igrejas. Aquelas 7 igrejas não ouviram, todas estão mortas. E o Espírito continua falando da igreja, falando a essa comunidade, falando comigo e com você. E o juízo de Deus virá sobre o seu povo, se esse povo não aceitar a sua autoridade e não der ouvidos à sua palavra. Quarta lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que o juízo de Deus vem sobre o seu próprio povo quando esse rejeita o seu governo. Porque o texto aqui diz o seguinte, que aqueles trabalhadores, eles apedrejaram os emissários, os servos do dono da vinha vieram para acertar contas, e eles apedrejaram, eles maltrataram e eles mataram. Então o dono da vinha disse: então eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão ouvir. Então eles pegaram o filho do dono da vinha e mataram o rapaz para se apropriar da sua herança. Ou seja, eles estavam rejeitando o governo. Agora a vinha é nossa, agora nós vamos nos apropriar dessa vinha. Jesus estava falando àqueles anciãos que rejeitar a pessoa dele, o Filho de Deus, significava rejeitar o governo de Deus sobre eles e tentar usurpar o seu reino. Assim como aqueles homens mataram o filho do dono da vinha, Jesus estava profetizando aqui que ele também seria morto, e Jesus sabia disso. Uma nota aqui, um parênteses que nós devemos abrir: Jesus sabia que seria entregue para a morte e se submeteu a ela para salvar o seu povo. Jesus, quando começa o seu ministério, ele já sabe o fim do ministério. Jesus sabia que cada dia que passava aqui na terra era um dia mais perto da cruz, e ele caminhou resolutamente para aquela cruz por minha causa e por sua causa. Mas voltando ao assunto sobre o qual nós estamos falando, o juízo de Deus vem contra o povo de Deus quando eles rejeitam o governo de Deus. A igreja não é mais de Jesus, a igreja é nossa. Jesus não é mais o cabeça da igreja, nós é que fazemos do jeito que nós queremos. O evangelho não é mais a verdade ela pode ser aquilo que a gente quiser. Sobre a minha vida não existe mais o governo de Deus, a minha vida mando eu. E esse é o pecado por excelência. Qual é o pecado por excelência? Querer ser igual a Deus, querer ser protagonista da própria história. O que seduziu Eva no jardim do Éden? A serpente disse assim: o dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus. Eva não quis ser igual a um dos animais, não quis ser igual a Adão, não quis ser melhor que Adão, ela quis ser igual a Deus. E Adão foi pelo mesmo caminho, quis ser igual a Deus. E esse é o pecado, é querer mandar na própria vida e não ter que prestar contas a Deus. Então o que a gente faz? A gente mata Jesus, a gente mata o Filho e pega o reino para a gente. O reino é meu, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Por isso, em muitas igrejas Jesus já morreu, Jesus está morto. Igrejas que não creem no Cristo ressurreto, mas creem no Cristo que morreu, que não ressuscitou, e não é o Rei dos Reis, e não é o Senhor dos Senhores. Mas é importante que nós saibamos que aquele Cristo que veio amando os pecadores, anunciando o Evangelho aos pobres, curando os enfermos, pastoreando o povo de Deus e chamando esse povo para o seu reino, para o arrependimento, ele virá um dia como juiz, ele vai pisar o lagar da ira de Deus. E não vai ser as pessoas que vão entrar nesse lagar, elas serão lançadas nesse lagar. Eu ouvi uma frase, eu li uma frase um dia desses dizendo o seguinte: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, as pessoas que irão para lá. Isso não é verdade, porque lá em Apocalipse diz assim: todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago do fogo. O juízo de Deus será exercido de maneira ativa. Deus vai lançar aqueles que não se arrependerem no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos. Um detalhe, irmãos, um detalhe importante. A gente viu no desenho animado ou em algumas caricaturas aí quando a gente era criança. O inferno é um lugar onde as pessoas estão sofrendo e o diabo está atormentando as pessoas com um garfão desse tamanho assim e tal. Não é essa a figura que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que o diabo, a morte
e o inferno foram lançados no lago de fogo, e dia e noite serão atormentados. Ou seja, o inferno será um lugar de tormento para o próprio Satanás também. Satanás não estará reinando no inferno, ele estará em tormento, junto com aqueles que se recusaram a ser governados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é sério para o povo de Israel, é sério para a igreja cristã, é sério para essa comunidade e é sério para mim. Por que eu sou cristão? Eu sou cristão porque eu decidi me submeter à autoridade e ao governo de Jesus Cristo sobre a minha vida. Isso é ser cristão. Porque se assim não for, o juízo de Deus está próximo e Ele virá. E aí tem uma lição interessante aqui nesses textos. E é a quinta e penúltima lição antes da gente concluirmos. Porque Jesus mostra também para a gente nesse texto aqui que o juízo de Deus vem contra o seu próprio povo quando este próprio povo não decide ou não enxerga ou não quer enxergar a sua própria condição, conforme os versos 40 e 41 do nosso texto. Porque quando Jesus conta essa história de que os lavradores, além de maltratarem os emissários do dono da vinha, mataram o filho do dono da vinha, Jesus faz uma pergunta: quando vier o dono da vinha, o que fará a esses lavradores? A resposta dos anciãos estava pronta. Esses lavradores serão castigados, serão expulsos, serão mortos, e a vinha será dada a outros que produzirão seus frutos. E aí esse texto imediatamente ele me leva lá para 2 Samuel capítulo 12, versos 5 e 7, em que Natan chega para fazer uma visita para Davi e conta uma história. Qual é a história? Davi, vou te contar uma história. No teu reino existe um homem muito rico. Deus deu de tudo para esse homem. Pensa num cara rico, tem de tudo e mais um pouco. E o vizinho desse homem é pobre, tinha apenas uma cordeirinha, e essa cordeirinha era de dentro de casa, parecia um Fred. Vivia dentro do sofá, em cima do sofá, andava pela casa toda. Cordeirinha era igual uma filha para eles. Então o homem rico recebeu uma visita em casa, e ao invés de pegar uma das suas ovelhas para sacrificar, ele pegou a cordeirinha a única cordeirinha do seu vizinho, matou e ofereceu ao seu convidado. Pega lá, 2 Samuel 12:5, olha lá o que Davi fez. Então a ira se acendeu em grande maneira, a ira de Davi se acendeu em grande maneira quando aquele homem disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Qual é o próximo versículo? Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque ele fez tal coisa e não teve compaixão. 7. Então disse Natan a Davi: esse homem é você, Davi. Irmãos, que facilidade que eu tenho para apontar o dedo dos outros. Incrédulo, pecador, adúltero, e a gente vai falando da lista. Aqueles anciãos não tiveram a mínima dificuldade em julgar os maus lavradores. Essa vinha será tirada deles. Davi falou assim: esse homem é digno de morte. Nós estamos assim: então, Davi, esse homem é você. Deus deu tudo que você jamais imaginou ter. Se fosse pouco, Deus dava o dobro para você, se você quisesse. Mas você foi lá, adulterou com a mulher de Urias e ainda matou o cara com a mulher dele. Irmãos, eu olho para esse texto aqui, quantas vezes esse cara aqui sou eu? Não lembro da música lá. Todo mundo lembrou agora. Quantas vezes sou eu, irmãos? Estou atraindo o juízo de Deus contra a minha vida, porque ao invés de olhar para a minha vida, para a minha condição, fico olhando para a condição dos outros, julgando os outros, apontando o pecado dos outros, criticando, emitindo pareceres. Aqueles anciãos estavam tão cegos para a sua própria condição, que proferiram contra os supostos trabalhadores da vinha a punição que seria justa para eles mesmos. Eles disseram assim: fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha outros lavradores, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. E era exatamente deles que Jesus estava dizendo, era exatamente deles que Jesus estava falando. Mataram os profetas, apedrejaram os profetas, maltrataram os profetas, estavam em iminência de matar o Filho de Deus e não
não conseguiu enxergar essa situação. A igreja cristã hoje abandonou a palavra de Deus, abandonou o Evangelho, abandonou a santidade e se acha no direito de proferir julgamentos contra todas as pessoas, todos os povos, e não olha a sua própria condição. A igreja de Jesus precisa se arrepender, irmãos. Nós, como comunidade cristã, nós precisamos nos arrepender, irmãos. Eu, como cristão, eu preciso me arrepender. Eu preciso entrar no templo com aquele publicano e bater no peito e dizer: Senhor, seja propício a mim, porque eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia. Porque se não for a graça e a misericórdia, eu estou perdido. Irmão, nós precisamos olhar para Deus de novo, como o povo olhou para Deus no deserto, sobre o Monte Sinai. Irmão, nós precisamos olhar para Deus com um certo temor e tremor, e quando, assim como o povo olhou para aquele monte fumegando e falou para Moisés: Moisés, fale com esse povo no nosso lugar, porque se nós nos aproximarmos desse Deus, nós vamos morrer. Nós precisamos, irmãos, nos relacionarmos com Deus novamente, como Isaías, enxergando o alto sublime trono, dizendo assim: ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o rei, eu sou um homem de lábios impuros, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós precisamos olhar para Deus, para Jesus, para o Evangelho, para a palavra do Senhor, como o apóstolo Pedro, que diante do Senhor Jesus disse: Senhor, afasta-se de mim, eu sou um homem pecador. Pedro não falou assim: Senhor, fica perto desses caras aí, não. Porque o Pedro de antes era o Pedro que dizia assim: Senhor, ainda que todo mundo aqui se escandalize e abandone o Senhor, eu não vou abandonar, comigo o Senhor pode contar. Mas depois de perceber quem era, o Pedro falou assim: Senhor, afasta-se de mim, eu sou um pecador, não fica perto de mim, não. Eu não mereço ficar na sua presença. O reino de Deus estava sendo tirado daquele povo para dar a um outro povo. Esse povo é a igreja. E me parece, nos parece às vezes, que está na hora de tirar o reino dessa igreja também e dar para uma outra. Porque essa mesma igreja, essa igreja se comportando como aqueles anciãos se comportaram. E por último, para que a gente encerre aqui essa nossa exposição, o juízo de Deus, ele vem sobre o seu povo quando ele não se arrepende, ou quando este não aprende com os seus erros. Isso está no verso 42. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E Jesus agora ele começa a citar o Salmo 118, versos 22 e 23, para mostrar que assim como Davi, que é o autor do Salmo 118, foi ignorado pela sua própria família e se tornou o maior e mais importante rei de Israel, assim como Israel, um povo que foi escravizado no Egito e se tornou a nação escolhida de Deus para estabelecer o seu reino na terra, eles agora estavam rejeitando o grande rei. O grande rei estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo, mas isso não impediria que o plano do Pai de exaltá-lo acima de todos os reis fosse frustrado. Deus está dizendo assim: vocês eram escravos no Egito, Deus fez de vocês um grande povo. O texto do Salmo 118 diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Assim como Israel era um povo insignificante, se tornou um grande povo. Assim como Davi, o maior rei de Israel, era alguém que nem era considerado de casa. Jesus Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram e se tornou a principal pedra angular. Jesus estava dizendo assim: o reino vai ser tirado de vocês, que vocês estão rejeitando a pedra, e vai ser dado a um outro povo, e esse povo vai apresentar os frutos. Esse povo é a igreja. Esse povo pode ser eu, pode ser você. Esse povo pode ser essa comunidade. Mas se não for, se a gente rejeitar, se eu como cristão rejeitar, Deus não tem dificuldade nenhuma em colocar outro no meu lugar. Porque Deus tem um plano para a minha vida, porque Deus tem um ministério para a minha vida, porque Deus tem um projeto para a minha vida, mas Deus não precisa de mim. Quando nós olhamos o chamado
chamado de Moisés. O chamado de Moisés tem uma passagem muito interessante. Porque primeiro Moisés não quer ir de jeito nenhum. Vocês lembram lá? Moisés fala assim: Senhor, o que eu vou falar para eles lá? Digam que o eu sou me enviou você. Mas eles não vão me dar ouvidos. Então pegue a vara, faz os milagres lá, aquele negócio da serpente e tal, e aí eles vão dar crédito. Ah, mas eles vão dizer que o Senhor não me enviou. Então você faz outros milagres lá, assim, porque eles vão acreditar em você. Aí Moisés fala assim: mas sabe o que é? Eu não sei falar. Ele vai arrumando uma desculpa atrás da outra, igualzinho eu, igualzinho você. Aí Moisés fala, e aí Deus fala para Moisés: então tá bom, Moisés, eu vou mandar Arão com você então. Arão fala, tá bom? Eu falo com você e Arão fala com o faraó. Aí Moisés fala assim: sabe o que é, Senhor? Eu não quero ir mesmo. E aí Deus fala assim para ele: para com isso, pega esse cajado e vai logo. Está parafraseando aqui, claro, não está escrito assim. Mas sabe quando você pega a criança e fala assim: pega essa mochila e vai para a escola? É exatamente isso que Deus faz com Moisés. Aí Moisés vai. Pega a esposa, pega os filhos e vai. Mas aí no caminho Deus tenta matar Moisés. Você olha lá no Êxodo e você vê isso. Tanto trabalho que deu para convencer o homem, agora Deus quer matar o homem. Por quê? Porque os filhos de Moisés não tinham sido circuncidados. Provavelmente só o mais novo, o mais velho tinha sido, mais novo ainda não. É a mulher de Moisés acha que é um absurdo, porque ela não era hebreia, circuncida o filho mais novo e volta para casa com as crianças. Moisés segue sozinho o caminho. O que a gente aprende com isso? Que Deus tem um plano para a gente, mas Deus não precisa da gente. E Moisés, para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, primeiro ele precisava obedecer a Deus. Então nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Porque se nós rejeitarmos o governo de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, Deus pode tirar a gente a qualquer momento do caminho e colocar outras pessoas melhores do que nós para fazer o trabalho que Ele tem para nós fazermos. Deus quer nos usar, amém, irmãos? Deus tem um plano maravilhoso para nós, amém? Amém? Mas Deus não precisa de nós. Então a gente precisa parar de achar que é o último biscoito do pacote e nos arrependermos. Olharmos para a vida daqueles que já foram alvo do juízo de Deus, porque não quiseram se arrepender, e corrermos para a cruz de Cristo o mais rápido possível. Porque o propósito de Deus será cumprido. O imperador Juliano tentou massacrar o cristianismo. O imperador Juliano ele disse que ia destruir o cristianismo e fracassou. E quando ele fracassou, ele disse o seguinte: empurrar a Cristo fora do posto supremo não era algo que eu pudesse fazer. O homem da cruz se converteu em juiz e rei do mundo inteiro. Não é porque os judeus rejeitaram Jesus que a obra de Deus não seria feita. Não é porque a igreja do Senhor Jesus está sendo conhecida mais por causa dos seus escândalos do que por causa da sua mensagem que a obra de Deus vai deixar de ser feita. Não é porque eu e você não queremos fazer que o Evangelho não vai chegar onde tem que chegar e não vai apresentar o fruto que tem que apresentar. Porque se eu não fizer, Deus manda outro. Porque o Senhor Jesus ele é vencedor. Amém? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja do Senhor Jesus ela é triunfante. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus é indestrutível. A pergunta é: eu faço parte dessa igreja? Eu faço parte desse povo? Ou eu estou só assistindo? William Barclay escreveu dizendo: o homem caiu ao nível mais baixo quando se converteu no inútil para Deus. E a conclusão nossa aqui é o seguinte: no sentido da vida do cristão, o sentido da vida do cristão é ser útil para o reino de Deus. No versículo 43, Jesus declara que a oportunidade de administrar o projeto de Deus para a humanidade estava sendo tirada das mãos daqueles que não receberam com a gratidão, com a responsabilidade, com a submissão e com a humildade que ele esperava do seu povo. Em vez disso, o rejeitaram e por isso enfrentariam o seu juízo. E essa missão agora seria entregue a outro povo, que é a igreja, conforme está lá no verso 44. E a lição que fica para mim e para você, nos versos 45 e 46, é que onde os principais sacerdotes e fariseus entendem que é deles de que Jesus está falando. Versos 45 e 46, eles entendem que Jesus está falando que o reino será tirado de nós e vai ser dado a outras pessoas. Mas ao invés de se arrependerem
E a lição que nós devemos aprender é que ao invés de fazer como eles, nós precisamos clamar ao Senhor, para que o Espírito Santo não nos deixe ter um coração tão endurecido a esse ponto, de não mudar de atitude, mesmo diante das evidências de que estamos fora do propósito de Deus. Tem um texto bíblico que diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, nós temos duas opções aqui hoje: nos arrependermos e nos consertarmos, ou sairmos daqui com o coração mais duro do que já estava. Tem uma frase do pastor Jeremias Pereira que eu gosto muito, que diz assim: toda vez que você desobedece, você endurece. Toda vez que você ouve o Evangelho e não obedece, não muda de atitude, você se torna um coração ainda mais duro do que estava antes. Porque a próxima mensagem você já vai ouvir com menos disposição de obedecer ainda. O próximo alerta você já não vai querer nem escutar. Esses homens endureceram o coração a tal ponto que quando Estevão foi pregar para eles, eles taparam os ouvidos e gritaram. Sabe a criança que está fazendo birra, tampa os ouvidos e começa a gritar? Foi assim que eles fizeram. Nós precisamos orar para que Deus não deixe isso acontecer com a gente, irmãos. Para que isso não aconteça com a igreja do Senhor Jesus, para que isso não aconteça com essa comunidade cristã, para que isso não aconteça comigo e com você. Porque, como diz a segunda parábola, a parábola da rocha, quem tropeçar nela, quem ficar no caminho dela, quem não se atentar para ela vai tropeçar. E quem tentar resistir a ela será esmagado. Está lá nos textos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então aquele que insistir em resistir a essa pedra, ou ficará em pedaços, ou será reduzido a pó. Que essa rocha, Jesus Cristo, seja o alicerce da nossa fé, para que ela não nos esmague, e que seja ela para a firmeza dos nossos passos na caminhada rumo à vida eterna, e não um motivo de tropeço para nós. Amém. Por que eu sou cristão? Por que somos cristãos, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu creio que esse texto responde a pergunta. Para mim está bem claro, olhando para esse texto, o porquê eu estou aqui. Não estou aqui porque eu sou bom, não estou aqui porque eu tenho dons e talentos dos quais Deus precisa. Não estou aqui para defender um status, uma posição. Mas para mim está claro que eu sou cristão porque a graça de Deus me alcançou, mesmo que eu não mereça. Deus teve misericórdia de mim quando eu merecia ir para o inferno. Deus me confiou o seu projeto, o seu propósito. Ele me dá liberdade, mas espera que eu produza frutos e dividendos para o seu reino. Ele virá para prestar contas. E quando Ele vier, Ele espera que eu esteja ouvindo a sua palavra, respeitando a sua autoridade e aceitando o seu governo sobre mim, dando a Ele a glória e o louvor devido ao seu nome. Eu quero hoje me arrepender diante do Senhor e diante de vocês, porque às vezes eu sou o pior daqueles lavradores. Às vezes eu me comporto como o pior daqueles homens. Mas eu quero hoje, mudar de atitude, mudar para o outro lado. Convido você a fazer o mesmo, se você se deseja. Vamos orar juntos para a glória de Deus. Essa mensagem é para mim, a igreja de Cristo.
faz parte da Igreja de Cristo, onde você estiver, arrependa-se agora e entre nesse projeto. O Senhor convida você para participar do seu reino, da sua vinha. Se você já faz parte da vinha, mas tem sido um mau trabalhador, arrependa-se hoje em nome de Jesus. Volte ao propósito. Converta-se ao Senhor de todo o coração, para que você não tropece na pedra, na rocha, na palavra que é Cristo, para que ela não esmague você, mas pelo contrário, que ela seja a base, o alicerce da sua fé, que você confie nele inteiramente, dedique toda a sua vida a Ele, para desfrutar da vida eterna e desfrutar dos frutos, porque os arrendatários também desfrutam dos frutos. Uma parte dos frutos é para entregar ao dono da vinha, mas a outra parte era para o sustento dos arrendatários. Quem é arrendatário sabe disso, quem já trabalhou com renda sabe disso. Uma parte vai para o proprietário, mas uma parte é nossa. Nós poderemos desfrutar. Desfrutaremos das bênçãos do Senhor. Porque, como disse o apóstolo Paulo, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Ele já pagou o preço do nosso pecado, Ele já nos livrou da condenação, da morte, do inferno. Nós podemos nos submeter a Ele livremente, com alegria, porque também colheremos os frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, nós estamos na Tua bendita presença agora. Nos arrependemos, ó Deus, de todas as vezes que nos comportamos contrariamente à Tua vontade. Ignoramos a Sua graciosa provisão, ignoramos, ó Deus, o Seu propósito, ignoramos a Sua autoridade, o Seu governo, não aprendemos, não olhamos para a Tua palavra e não tomamos como lição o juízo que já foi exercido ao longo da história sobre aqueles que rejeitaram o Senhor. Não reconhecemos a nossa própria condição, ao contrário disso, nos colocamos como juízes e nos damos o direito de julgar as outras pessoas, quando o juízo está pesando sobre nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos de vivermos, ó Deus, uma vida cristã de fachada, uma vida cristã infrutífera, inútil no Teu reino. E hoje, Senhor, nos transforma em servos úteis, em servos produtivos, em servos que prezam, ó Deus, por cuidar bem do reino que nos foi confiado, Senhor. Nós não queremos perder essa oportunidade. Queremos que o Senhor chame muitas outras pessoas para esse projeto. Cremos, ó Deus, que tem muita gente ainda que será alcançada para essa obra maravilhosa que o Senhor nos confiou. Mas que eles venham somar, ó Deus, não que isso seja tirado de nós e passado para outros. Não queremos, ó Deus, abrir mão do projeto do Senhor para a nossa vida. Sabemos que o Senhor não precisa de nós. Sabemos que o Senhor poderia ter chamado outros, e te agradecemos por privilégio de estarmos aqui. Mas que quando os outros vierem, que sejam, ó Deus, para caminharmos juntos e não para ocupar o lugar que nós não quisemos ocupar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado por falar conosco de forma tão graciosa, tão amorosa nessa noite. Isso significa que o Senhor não desistiu da gente ainda. Isso significa que o Senhor ainda não nos tirou, ó Deus amado, o privilégio de sermos parte do Teu reino. Leva-nos em paz debaixo da Tua graça. Cuida, Senhor, de nós. Cuida dos nossos, ó Deus. Senhor, visita aquelas pessoas que estão hospitalizadas agora, seja por Covid ou por qualquer outra enfermidade, aqueles que estão enfermos, contaminados. Senhor, aqueles que estão com medo, aqueles que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras por causa dessa crise. Senhor, visita agora em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor, na vida de cada um deles. Leva-nos debaixo da Tua graça, que nós possamos viver para a Tua glória sempre, e que saibamos responder por que somos cristãos. A qualquer um que perguntar a razão da esperança que é em nós, como diz a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
E a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês, sobre toda a igreja do Senhor Jesus. E aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo digam amém. Deus abençoe a todos, uma semana de bênção, cada um para sua casa, sem aglomeração, para a glória de Deus. Grande abraço.